Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. Eu vou estar lendo aqui a passagem. Vou estar lendo inteira, não, vou ler só um pedaço, né? Que diz assim: não pode. E o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Desculpe, irmãos, Daniel 6. Amém? O mesmo Daniel se distinguiu deles, príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava constituí-lo sobre o trono, sobre todo o reino. Então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Todos os príncipes dos reinos e os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer por espaço de 30 dias fizeram a petição a qual Deus ou a qualquer homem, e não a ti o rei, será lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura. O rei Dário assinou esta escritura. Daniel, pois, quando soube que essa escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante dos deuses, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Logo abaixo, irmãos, diz assim: o teu Deus, ao quem tu continuamente serves, te livrará. Amém, irmãos? Até aqui, para não ficar muito extenso. A palavra do Senhor, né, fala sobre Daniel na cova dos leões, né? Os príncipes sacerdotes daquela época caçavam ocasião contra ele, mas ele era reto, era um homem temente, né, perante seu Deus. E Daniel, quando eles falavam para ele não orar, ele persistiu e orava 3 vezes ao dia. Por quê? Porque ele ouvia a voz de Deus. Porque ele não ouvia a voz do homem, mas a voz de Deus, porque Deus falava com ele, né? E Daniel, mesmo ele passando por tudo isso, ele foi parar na cova dos leões. Mas lá dentro da cova o Senhor Jesus Cristo estava com ele. Porque meio das lutas, meio das dificuldades, o Senhor Jesus Cristo está conosco. Aqueles leões estavam famintos, mas o Deus de Daniel livrou ele. E aquele homem queria, aquele príncipe, né, no caso, o presidente estava lá, ele queria tirar Daniel de lá. Mas por conta da oposição, por conta das outras pessoas que ele estavam, ele não tirou. E Daniel foi para a cova dos leões. Muitas das vezes nós passamos por lutas, por dificuldades, mas é o Senhor nos provando a nossa fé. E Daniel estava na cova do leão, mas ele tinha convicção e a certeza que ele ia sair de lá sã e salvo. Por quê? Para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando ele estava na cova dos leões, ali naquele momento, eu penso comigo, foi um momento de uma reflexão que ele teve sobre a vida. Porque naquele momento que ele pensou, ele pôde ter a convicção do Deus a qual ele servia. Por certo, não se fala na Bíblia, mas eu creio que ele, naquela convicção, ele clamava a Deus, pedindo Deus para que tirasse ele de lá com vida, para que ele pudesse proclamar o nome do Senhor. Então Daniel, ficando na cova dos leões, junto com aqueles leões famintos, ele pôde ver a importância que está servindo ao rei. Então é essa importância de nós estar na presença do Senhor, de coração limpo, de coração plano, né, reto diante do Senhor. Por quê? Porque quando a gente está em obediência à palavra do Senhor, o Senhor nos livra das maiores dificuldades. Quando aquele que está em obediência à palavra do Senhor, nós passamos por luta, por dificuldade, mas nenhuma luta, maior dificuldade pode nos parar diante do Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor, o servo do Senhor fiel, ele se mantém na posição do Senhor Jesus Cristo. E assim foi Daniel, dentro da cova dos leões, né? E eu quero dizer para os irmãos, né? Por maior que seja a sua dificuldade, fica na posição que o Senhor Jesus Cristo te colocou. Fica na posição determinada. Não olhe para as dificuldades, porque se você for fiel, se você for obediente, você pode estar na maior dificuldade, Deus vai te livrar. E quando aquele que não está em obediência à palavra do Senhor, ele pode ter danos graves. E Daniel saiu da cova dos leões intacto. E ainda o
E até nos dias de hoje, o Deus dele nos salva, nos guarda, nos livra de tudo mal. Então o maior Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Pode se levantar oposição, pode se levantar o que for, mas nada pode parar um servo do Senhor fiel. Amém, irmãos? Agradeço a rica oportunidade.